Copeirinhos e copeirinhas, agora é para fechar as oitavas de final, né, menino Kelvin? É isso aí, garotada. A gente chega para mais um vídeo do Toledo News na Copa e para falar dessas oitavas de finais que não seguiu aquele cenário que a Copa mostrou desde o início, que foram as zebras. Em 8 jogos a gente tinha 8 favoritos claros e 7 deles passaram, boa parte até com certa tranquilidade, apenas uma zebra que foi a seleção marroquina. Mas foi tudo muito legal aí nessas oitavas de finais e a gente vai comentar aqui com vocês. O pessoal do Sport TV tem uma coisa do porquê disso. O único jogo que o Everaldo Marques, o maior chama-zebra de todos, foi lá que aconteceu. Por isso agora estamos começando a campanha aqui para que ele narre, por favor, o jogo da Argentina. Se é pra gente chamar zebra, vamos Mas aí, contribuir. nesse caso A Holanda não nem é acho zebra, que, né? não, que é zebra, é um jogo muito igual. Mas falando das oitavas de finais, vamos começar pelos jogos lá do início, Vamos começando começar pelo pelo começo. começo, Como como funciona é esse quadro. algo tradicional nesse programa, falando de Holanda e Estados Unidos. Era um jogo onde a Holanda tinha o favoritismo, mas a primeira fase holandesa foi bem, vamos dizer assim, fraca, bem ali xoxa, não foi uma equipe que demonstrou grande coisa. Não jogou tão bem contra Senegal, mas ganhou. Contra o Equador fez uma atuação terrível. O Equador foi superior, acabou empatando. Contra o Catar fez um 2-0, mas uma atuação também bizonha. Então, é uma equipe que não mostrou muito na primeira fase. No jogo contra os Estados Unidos já veio com um futebol melhor e conseguiu a vitória. Não sei o que você tem para falar desse jogo. Assim, o que eu tá sendo um pouquinho otimista com a Holanda. Eu não tô tanto assim. Pra mim, a Holanda fez, ok, seu melhor jogo até agora, mas ainda abaixo do que eu acho que a seleção holandesa sequer deveria ter entregado. Você pode até falar, pô, não pegou ainda um time que testou eles pra entregar um grande futebol, mas assim, a Holanda, eu acho que eles estavam no nota 3, subiram pra 5. Tá melhor, mas ainda não tirou nota acima da média. O que eu vejo assim da Holanda é um elenco que pode entregar um futebol mais envolvente, um futebol mais intenso, um futebol com mais protagonismo. Muito do que a gente já falou aqui de Portugal, a gente já falou da Inglaterra. Acho que é um caso parecido. E vai muito do técnico. O Van Gaal é um técnico muito bom, de muitos resultados ali de qualidade, resultados positivos nos trabalhos dele, inclusive na seleção holandesa, mas são sempre trabalhos que visam o setor defensivo primeiramente. Então, uma equipe holandesa hoje mais burocrática. Ele foi terceiro colocado com a seleção em 2014 e também era uma seleção que jogava mais nos contragolpes, algo que não é muito do feitio holandês. E essa seleção também saiu do esquema característico holandês, que é o 4-3-3. Lá atrás, quando todo mundo jogava no 4-4-2, a Holanda já jogava no 4-3-3. E o Van Gaal desfez isso, joga com 2 homens na frente, 3 zagueiros, então em um esquema num 3-5-2, dando muito espaço para os alas, para o Dumfries e para o Blind, que foram os diferenciais nessa partida, mas concordo que é uma seleção que pode entregar muito mais. Vamos ver contra a Argentina, que é uma equipe de um nível praticamente igual, o que a Holanda vai fazer? Se vai ter um jogo mais intenso, se vai continuar somente esperando e explorando esses contra-ataques, essa qualidade desses alas. Falando agora um pouquinho da Argentina, dessa classificação, a gente pode até considerar que foi menos dramática do que a gente imaginava. Não sei como é que você também viu essa partida, mas para mim eu esperava uma Argentina que sofresse muito mais. Foi até uma vitória, a certo ponto, natural. Eu vou de uma forma diferente dessa sua opinião. Para mim, eu acho que foi uma vitória mais sofrida do que eu esperava. Esperava uma goleada? Acredito que não. Mas um 2-0, um 3-0 com mais tranquilidade, sim. Porque a Austrália, ela tentou fazer um jogo muito físico. Se fechou muito bem atrás, 2 linhas ali de 4, 2 linhas de 5 em certos momentos. Tentou usar a força física para deixar a Argentina longe do seu gol, até porque é uma equipe que tem pouca qualidade técnica, então não iria partir para cima da Argentina, até porque seria um suicídio. A Argentina demorou muito para criar uma chance de gol.
A primeira oportunidade de gol, o gol do Messi, que sai ali com mais de 30 minutos de jogo. E numa jogada em que ele constrói e faz o gol. No segundo tempo a Argentina melhora um pouco, aproveita um erro da Austrália e faz o 2-0, mas ainda uma atuação burocrática, tranquila, mas burocrática. Ali do nada a Austrália acha um gol, num chute de longe, que a bola desvia, aí o jogo fica esquisito. Porque a Austrália parte para cima, a Argentina tem muito espaço, principalmente com o Messi, fazendo grandes jogadas, dando passes para os seus companheiros, principalmente para o Lautaro Martinez, em que ele não aproveitou. Esses gols perdidos foram deixando o jogo vivo até o final. Tanto que no último lance, uma bola espirrada sobra para o Kuol, livre, e o Martinez faz um milagre. Então não esperava que o jogo chegasse no último lance, vivo ainda, e se não fosse o milagre do Martinez, é, teria empatado e ido para a prorrogação, que seria ali difícil para a Argentina. Continuaria favorita, mas seria algo difícil. Mas acho que a Argentina está encaixando seu jogo aos poucos, a defesa está se mostrando sólida, apesar de muita desconfiança que teve nos últimos anos. E o Messi, cada vez jogando melhor, teve a sua grande atuação na Copa até aqui. Então, é uma equipe que tem evoluído, apesar do baque lá daquela estreia contra a Arábia Saudita. A Argentina eu vejo essa questão, mas eu coloco que foi mais tranquilo do que eu imaginava, porque eu coloquei que a Austrália é um time que sabe dificultar o jogo durante esse período do jogo. Quando pegou a França sofreu muito no início, depois desgarrou e acabou fazendo um dos melhores jogos. Mas demorou para se organizar. A Argentina, quando lidou com isso, que foi contra a Arábia Saudita, saiu derrotada. Então, eu acho que a Argentina cresceu muito ao longo dos últimos jogos na questão não técnica, porque é um time que a gente sabia que era bom desde o princípio, mas no sentido de maturidade dentro do jogo. É um time que sabe passar pelas adversidades de uma forma mais tranquila. É um time que tem mais poder de reação diante a tomar um gol ali, vamos reagir, vamos reerguer, vamos jogar bem. Mas eu imaginava uma partida um pouquinho mais, sei lá, 1-0 chorado ali, um 2-1, não um jogo tão, até certo ponto, controlado da Argentina. Tem esse último lance, mas eu fui numa linha muito mais de Argentina sofrendo. Olhando de um jogo que de fato foi muito dramático, esse, o que eu posso dizer, queda de um time que para mim era favorito dentro do seu confronto. Sei que era opinião minoritária, que eu achei que o Japão iria passar. Mas deu Assim, Croácia. esse jogo entre Japão e Croácia eu via de uma forma assim, da Croácia como favorita. É, até porque a Croácia não é uma equipe que vá atacar tanto o seu adversário. É uma equipe que também não tem jogadores de velocidade para explorar um contragolpe, mas é uma equipe de muito controle de jogo. Até porque tem um meio-campo de muita qualidade, com Brozovic, Kovacic e Modric. E isso dificultaria um pouco o jogo do Japão, assim como o Japão mais retraído, mais retrancado, também dificultaria o jogo da Croácia. Então, eu esperava um jogo muito travado, como foi. O Japão foi superior no primeiro tempo, foi uma equipe mais aguerrida, que procurou mais o gol e conseguiu com o Maeda. No segundo tempo, a Croácia veio mais intensa, mais ligada, atacou mais, tentou tomar a iniciativa do jogo um pouco mais, buscou o empate, teve uma outra chance e o jogo terminou empatado. Na prorrogação, eu vi as duas equipes com um pouco de medo de se arriscarem, tentando lidar melhor com uma possibilidade de disputa por pênaltis. Ninguém se arriscou, assim, procurou o ataque para definir na prorrogação, as duas equipes cansadas. Aí nos pênaltis pesou a experiência maior da equipe da Croácia. Acho que o Japão ainda tem aquela questão dos momentos decisivos, ainda se perde um pouco nesses momentos. A Croácia foi mais segura, mais experiente, mesmo tendo o Zlatko Dalic, o técnico da Croácia, tirou seus principais jogadores durante a prorrogação ali, os momentos finais. Saiu Perisic, saiu Kovacic, saiu Modric, mesmo assim a equipe conseguiu bater os pênaltis bem. Então, passou quem eu achei que passaria, mas com grande dificuldade. Até essa questão de, olhando, você descreveu bem o lado croata, falando um pouquinho do lado japonês, eu acho que o Japão não imaginava uma disputa de pênaltis. Eu acho que eles estavam muito ir para matar ou morrer.
Ou você vai lá e ganha nos 90 ou perde nos 90. Tanto que a prorrogação japonesa é quase uma prorrogação meio, não sei se seria esse o termo, mas até certo ponto medrosa, do tipo, se a gente arriscar um pouco, pode ser que acabe saindo um gol e desgarra e acaba marcando 2-3. Foi muito conservador o técnico ali, japonês, de manter a mesma estrutura, manter o mesmo padrão. Aí chega no momento dos pênaltis, a gente viu um time croata acostumado a bater pênaltis, com jogadores que estão acostumados a decidir competições, e um time japonês que estava um pouco, a gente pode até dizer, um pouco afobado, um pouco. Até as cobranças de pênalti são cobranças perfeitamente defensáveis. Tem o mérito do goleiro? Claro que tem. Mas nesse ponto parece que os japoneses estavam meio assustados com ter que, em 7 metros ali, ter que Decidir, ter um decidir o momento jogo. decisivo, né? Agora a gente já falou do jogo do Brasil em outro vídeo, Nosso pós-jogo maravilhoso. nosso pós-jogo. Entrando rapidinho no jogo do Brasil, acho que uma atuação maravilhosa da seleção brasileira, principalmente no primeiro tempo, e mostrando várias facetas de como esse time do Tite pode jogar e pode competir. Analisando a seleção brasileira, para mim, a gente ainda não tinha falado do Brasil frente aos adversários, porque ainda não tinha terminado a rodada. Mas ok. Considerando ainda que Portugal também fez um grande jogo contra a seleção da Suíça, mas eu ainda considero que o Brasil foi a classificação mais natural de todas. Foi a classificação mais tranquila, O Brasil resolveu o jogo muito cedo, ali, muito rápido. com menos de 10 minutos já estava 2-0. Antes dos 30 já estava 3-0. Foi por intervalo com 4-0. Então foi uma vitória muito natural e com uma imposição muito grande. Então isso foi muito interessante do jogo do Brasil e que a gente não viu nas outras partidas. A gente viu uma imposição maior das equipes que tiveram um pouco mais de facilidade a partir do segundo tempo. Ainda considerando Portugal versus Suíça, a gente teve uma seleção suíça que em alguns momentos ofereceu certo risco. A gente viu uma seleção suíça que tentou jogar. Faltou técnica, faltou imposição física para lidar com o time de Portugal, que é muito veloz, mas eu vi uma seleção da Coreia do Sul praticamente rendida. Não conseguiu ser incisiva como a Suíça foi, em alguns momentos. Parece que a seleção da Coreia do Sul não esperava tomar o atropelo ali, 1, 2, 3, 4 gols. Aí o time ficou meio atônito, não sei o que vão fazer. Aí a Coreia do Sul, vamos dizer, reage um pouquinho a partir do momento que o Brasil começa a tirar o pé, que até o que você cita no pós-jogo, a grande defesa ali do Alisson. Mas parece que a Coreia não estava definitivamente esperando ter seu jogo resolvido em 45 minutos. Eu acho que nessa questão, logicamente, a Coreia não esperava que o jogo fosse resolvido tão rápido. Eles queriam arrastar uma partida mais equilibrada até determinado momento da partida, do segundo tempo, para tentar competir de alguma forma. Mas eu acho que a Coreia não se rendeu em nenhum momento. Eu acho que foi Sim. uma equipe que buscou o gol mesmo contra um adversário muito mais forte. Não criou tanto porque o Brasil tem um sistema defensivo muito forte. Mas foi uma equipe que tentou atacar o Brasil, tentou jogar de algumas formas, e acho que isso foi um certo suicídio, porque você dá espaço para uma seleção com a qualidade da seleção brasileira é terrível. Então, isso facilitou o jogo do Brasil em muitos momentos e fez a seleção jogar de várias formas ali durante o jogo. Teve marcação-pressão em certos momentos, teve momentos de pressão com a bola, de tentar envolver o adversário que estava mais fechado. Teve momentos de dar a bola para a Coreia e tentar explorar um contragolpe, porque eles deram espaços em momentos que tentaram atacar. Então o Brasil ficou confortável em vários momentos e com várias situações durante a partida. O jogo de Portugal foi um jogo que se desenhava enrolado, ali um jogo equilibrado, ainda estudado, quando Portugal faz o primeiro gol. A partir do primeiro gol, a Suíça se desconecta do jogo e Portugal passa a ter ali mais espaço, consegue criar as jogadas. Tem um gol de bola parada com o Pepe, onde abre já o 2-0 e a Suíça não conseguiu entrar no jogo. Vai para o intervalo, faz uma mudança, tenta voltar mais forte, mas Portugal se mantém com a mesma postura,
jogando com velocidade ali a partir do espaço que a Suíça dava e faz o terceiro gol logo. A partir do momento que fez o terceiro gol, o jogo de Portugal passou a ficar muito, muito solto, muito envolvente e envolveu a Suíça da forma como quis. Aí saiu o quarto gol, a Suíça até descontou, mas depois Portugal fez o quinto, fez o sexto, poderia ter feito até mais. Só que eu acho que Portugal ele é uma equipe que, diferentemente do Brasil, ela tem mais dificuldades contra times fechados. O Brasil tem dificuldade para fazer gol, mas não tem dificuldade para criar. Portugal tem dificuldade para fazer gol e para criar também em jogos contra equipes mais fechadas, como vai ser a partida contra o Marrocos nas quartas de finais. Olhando muito isso, a gente pode ver que esse lado direito da chave, que é o lado de Portugal, o lado da França, o lado da Inglaterra, foi jogos que acabaram tendo placares mais elásticos porque os adversários que vinham de fase de grupos praticamente impecáveis, fase de grupos onde o time estava atento 90 minutos, ele chegou um momento que ele se desligou do jogo. Igual a Suíça. Suíça fez até o primeiro gol, ok, o primeiro gol sai cedo, mas é um jogo suíço taticamente muito bacana. Até o primeiro gol, até o segundo gol, a gente vê uma equipe suíça ainda conseguindo neutralizar algumas chegadas de Portugal, conseguindo ainda oferecer uma certa resistência. Quando sai o segundo, e sai depois derradeiro o terceiro gol, aí parece que a Suíça desmonta. É um efeito quase 7-1. Parece que a Suíça falou: vamos fazer de tudo agora para evitar um vexame. Só que abriu espaços para consolidar o vexame. Talvez do mesma linha que, agora puxando um outro jogo que é também desse lado da chave, que é o Inglaterra e Senegal. Eu coloquei muitas expectativas até desde aquele nosso vídeo de qual seria a grande surpresa. Eu coloquei a seleção senegalesa pelo nível técnico. Mas Senegal faltou o quê? Ter um time organizado para lidar com o momento de adversidade, não tinha ficado atrás do placar em um jogo decisivo há muito tempo, não tinha tido essa experiência na Copa Africana, foi dominante, e faltou aquele bendito líder, no caso, Sadio Mané. Além de ser líder técnico, ser o grande finalizador, que faltou demais para a seleção senegalesa, mas eu vejo, por exemplo, Senegal e Suíça tendo a mesma dificuldade. No momento mais complicado do jogo, a equipe afobou, a equipe abriu espaço, e você abre espaço para Rashford, Grealish, Saka, Kane, Gonçalo Ramos, que fez um jogo mágico, Bruno Fernandes, pedir para levar a goleada. É complicado, mas eu vejo um cenário parecido em 3 jogos desse lado da chave, que foram ali Portugal e Suíça, que a gente já comentou bastante, Inglaterra e Senegal. Senegal vinha com uma proposta clara de se defender e tentar explorar os contragolpes, mesmo contra equipes mais fracas lá na África. Senegal gosta de jogar mais quando tem espaço. Não é uma equipe que pressione tanto quando tem a bola, quando tem que propor o jogo. Uma equipe que gosta dessa transição rápida, desse jogo mais vertical. Então era confortável para Senegal uma partida onde a Inglaterra estava propondo o jogo e Senegal se defendendo. Tanto que enquanto o jogo estava 0-0, e isso persistiu até ali mais de 30 minutos, as melhores chances eram de Senegal. Mas a partir do primeiro gol, quando sai o primeiro gol em inglês, a Inglaterra destrava o jogo. A partir ali do Jude Bellingham, do Harry Kane, do Phil Foden. Aí com espaço a Inglaterra sobrou dentro do jogo, construiu o 2-0 ainda no primeiro tempo, logo no segundo tempo fez o 3-0. Poderia ter feito mais ali naquele momento que também o Senegal deu uma desconectada e ele na metade final do segundo tempo, a Inglaterra só controlou o jogo e fez essa vitória consistente. O jogo da França eu vejo também de uma forma bem parecida. A Polônia jogou muito fechada, tentando explorar os contragolpes, mas é uma equipe mais pesada, então ela teve uma diferença ali nessa questão do estilo de jogo. Ela marcou atrás, mas em certos momentos ela fez uma pressão mais alta, até porque não tem muita velocidade, time pesado. Então criou até ali umas 2 oportunidades no primeiro tempo, ali no 0-0, marcando ali alto e deixando a França um pouco mais desconfortável no jogo. Mas a partir do momento que a França fez o primeiro gol com o Giroud, o jogo ficou aberto, a Polônia se desconectou, até porque tinha que sair um pouco mais para o jogo. Isso facilitou o jogo
francês que criou muito, principalmente a partir do Mbappé, abriu 2-0, abriu 3-0, poderia ter feito mais, aí a Polônia no final até conseguiu um gol de pênalti. Mas eu vejo que esses jogos foram muito parecidos nessa questão. Difícil até 1-0, a partir do 1-0 eles destravaram e ficaram bem mais tranquilos para os europeus. Agora entrando no último jogo que faltou a gente debater, que é Marrocos e Espanha. Eu acho que faltou esse gol para a Espanha destravar o jogo, mas mesmo assim, para a Espanha, mesmo fazendo 1-0, ainda era uma situação difícil, porque a Espanha é um time de muito toque de bola, não é um time de velocidade, não é um time de uma pressão muito grande ali de criação de oportunidades. Então, é uma equipe que tem essa dificuldade para criar situações de gol e para fazer gol. É muito toque de bola, mas às vezes falta uma objetividade maior. Olhando isso aí, a gente pode dizer que a equipe de Marrocos conseguiu fazer com a Espanha o que Polônia, Senegal e Suíça tentaram, mas não conseguiram. Que era um jogo brigar por uma bola, fazer um jogo decisivo. O Marrocos classificou sem marcar o gol. Mas você tem uma questão ali do time marroquino, que é um time veloz e é um time que, acima de tudo, tem jogadores técnicos para jogar. Você tem o Ziyech, que é alto nível. Você tem o Hakimi, que é jogador de alto nível. Não é só você ter velocidade, bumba meu boi. É também você ter um time técnico para saber quando tem que cadenciar o jogo, quando tem que fazer uma inversão. Tem uma inversão de bola do Ziyech no segundo tempo, que é absurda em profundidade para o centroavante. O centroavante não acompanhou, mas era incrível. E do lado espanhol, para mim, é a mesma coisa, e eu coloco a questão espanhola num nome: Álvaro Morata. Teve muita bola alçada na área, teve muita oportunidade, teve muito toque na entrada da área. Se o Morata está inspirado, ou se qualquer atacante finalizador está inspirado, era um jogo para seguir o mesmo roteiro dos demais. Primeiro jogo para abrir os mares, depois 3, 4, 5. Faltou o definidor nessa seleção espanhola. Eu acho que essa questão do camisa 9 falta na Espanha. Ele não levou o Gerard Moreno, que era um nome que se destacou durante o ciclo. Nessa temporada teve problemas com lesões e acabou ficando fora. E o Morata, que era esse nome, ele optou por colocar um falso 9 ali, que foi o Asensio, deixando o Morata como opção para o segundo tempo. Até porque o estilo de jogo da Espanha não é um estilo que é de alçar a bola na área, que é de jogar a bola na área, é um estilo tentar entrar tocando, para ali numa chance mais clara tentar fazer o gol. Não é um estilo que também favoreça esse camisa 9. E por isso o Morata até ficou como segunda opção. Hoje a Espanha alçou um pouco mais de bolas na área por conta do desespero, por conta do resultado ali no 0-0, mas Exatamente. não é uma característica desse time, não é um time feito para um camisa 9, é feito para jogadores de movimentação. O que falta para a Espanha, talvez, ali, sejam jogadores de mais qualidade ali na frente ali para ter um drible, para ter uma jogada mais inventiva, para sair só do toque de bola. Porque é muito toque, mas falta esse drible, falta quebrar uma linha de outra forma. A equipe melhorou no jogo quando o Nico Williams entrou. É um jogador que tem esse improviso um pouco maior e gerou um pouco mais de problema a equipe marroquina. Mas fora isso, é só toque de bola e facilitou a defesa de Marrocos. Eu exemplifiquei o desespero espanhol no Morata, mas a gente pode pensar um pouquinho historicamente. O que um Fernando Torres teria sido útil para a seleção espanhola no jogo de hoje? O que um Sebastião, o que um Davi Villa seria relevante para a seleção espanhola hoje? O que um meia finalizador poderia ter ajudado? O que o Fábregas com aqueles chutes de longe poderiam ter resolvido? A Espanha tem muitos construtores e poucos finalizadores. Tem time que tem muito finalizador e pouco construtor. No caso espanhol, sobrou gente para dar assistência, faltou gente que chegasse, mesmo que fosse da forma mais grossa possível, chutão de dedo, mas de dedão, mas colocasse a bola na rede. Então, faltou jogadores que fizessem o final da jogada, mas tinha muito construtor. Aí a Espanha acabou construindo, tendo um jogo com mais posse de bola, com menos finalizações desde a Copa de 66, mas não Não colocou a bola adiantou. para a rede.
Marrocos classificou e foi aí a única zebra dessa fase de oitavas de finais. E vamos esperar para ver o que acontece agora nas quartas de finais, que agora afunilou de vez. Senhoras e senhores, acabou as oitavas. Em breve vai ter o nosso aquele esquenta maroto para nossas quartas de final. A Copa está pegando fogo, menino Kelvin. É isso daí, como eu já falei em outro vídeo, a loucuragem começou e agora ela tende a só aumentar, é mais loucura ainda. Se você achou que a loucura até agora era sem querer, agora é de propósito. Se Agora a preparem. brincadeira ficou séria. Até mais, galera. Até Nos vemos breve. em breve.